Ô Leandro, mas fala pra gente sobre o seu início no futebol, no futsal. Na realidade, como todo jogador, né, e quando todo menino, na verdade, eu creio isso, tem um sonho sempre de jogar bola, sabe? Meu pai era um cara que jogou, meus tios, enfim. E aí eu tinha aquele desejo. E a gente era uma família muito humilde, muito pobre. Teu pai era bom de bola? Ah, meu pai era bom de bola. Falaram que meu tio era melhor, né? Então, assim, e na realidade eu tinha um sonho, mas eu tinha um sonho porque eu via na TV, quando a gente assistia, né? Futebol e o pessoal começou a jogar e negócio de... meu pai era santista e a gente assistia o jogo do Santos. E aí quando eu comecei a ter um relacionamento um pouco mais, quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, eu nasci em 75, isso foi em 81, quando o Flamengo foi campeão, eu tinha 6 anos, 6 para 7. O Flamengo foi campeão e nós estávamos assistindo. E o meu pai chegou no meu irmão dizendo assim, olha, você não precisa torcer para o time do Santos não, você pode torcer para quem você quiser. O meu irmão mais velho, ele é 72, ele falou, eu quero ser flamenguista por causa do Zico, né? E eu falei, eu também. E isso assim foi uma coisa muito, muito gratificante, porque eu gosto muito do Santos, eu acho um time maravilhoso, mas aí meu coração foi pro Flamengo. E aí, como todos os jogadores daí, porque aí na época de molecão, né? E comecei a jogar bola no Ney Braga, lá nos campinhos de terra, aquele desejo de jogar bola, ganhar dinheiro e ajudar a minha família. Era esse o projeto da minha vida, né? Que eu tinha. E jogando bola nos campinhos, inclusive com gente famosa aqui de Maringá, como o Astério, Mané Capeta, Jean e tantos outros. E comecei a jogar bola, só que eu era muito pequeno. Eu tinha 12 anos, mas eu já era grandão. Eu era pequeno em mente, em sabedoria, né? Mas eu era grandão e acabou que o Marcelo também, que era conhecido, o Marcelo Naná, ele chamou eu para ir treinar no Lambari, no Centro Esportivo Mandacaru. Centro Esportivo Mandacaru. O Lambari falou pra gente sobre isso, ele citou teu nome. Então, e aí, inclusive eu trouxe até fotos de quando eu jogava lá, aqui no museu, né? Enfim, e aí eu comecei a jogar bola lá com o Lambari, e o Lambari foi um cara que me ensinou muito. E principalmente quando chegou uma época que nós começamos, isso acho que foi em 88, 89 mais ou menos, 87, 88, 89 eu não me lembro, não me recordo muito bem. E aí ele, como a família é muito humilde, ele me chamou para trabalhar com ele na La Tosca, na 15 de novembro, do Eli Simone, né? E aí eu fui com ele trabalhar lá. Agora você jogava, você disse que logo no começo você jogava, falando do Astério, do Mané Capeta, de outros, do Jean, você jogava, era futebol suíço, era futebol... Sim, campão de terra. Campão de terra. E aí você foi pro Mandacaru com o Lambari para jogar futsal. Futsal. Aí o Marcelo me levou, chamou eu para ir e eu fui. Mas ali era o Lambari, tinha um time de garotos ali que disputava campeonatos. Cafeira Santa Lúcia, Torque Malharia, os patrocinadores, e aí tinha uniforme, né? Eu nunca tinha jogado de uniforme, né? Tinha uniforme. Aí e era gratificante, a gente ia a pé, né? Muitas vezes, eu não tinha nem bicicleta na época. Você tinha o quê? 10, 12 anos por aí? 11, 12 anos, mais ou por aí. menos. Entende? E a gente ia treinar, chegava lá, fazia os treinos e comecei a minha desenvoltura dentro do futsal. Porque o futsal, na verdade, ele te dá muita agilidade de pensamento. Porque é um jogo muito rápido, a bola sempre está no seu pé. Então você tem que aprender, ali você vai aprender. E eu sempre fui um jogador que eu tinha habilidades, mas não era um jogador completo. E o futsal foi me levando a outros níveis, né? E foi o primeiro time, foi o time do Lambari. Você fala do Lambari, o que você destaca de mais importante, assim, que ele fez para a sua carreira? Porque ele foi o primeiro treinador seu, né? Então, cara, isso aí
Isso daí, depois de muito tempo, vai ter depois como a gente falar sobre isso. O Lambari, ele, pra mim, assim, ele foi como se fosse, na bola, um cara que me auxiliou. Entendi. E me levou a lugares que eu jamais iria, porque eu morava no Ney Braga. Só que ele também morava no Ney Braga. E a gente tinha amigos em comuns. Aí o Mané, o Astério, os caras também queriam que eu fosse jogar, né? Jogador de alguma coisa. Mas o Lambari foi muito importante para mim, mas principalmente quando ele me levou para trabalhar. Porque ali você começa a desenvolver outra coisa junto com o futsal. A responsabilidade, A responsabilidade. né? E, cara, e tem coisa assim impactante, eu falo com ele quando a gente vai conversar, né? Cara, eu não tinha comido pizza ainda na minha vida. Olha uma só. coisa assim que eu me emociono de falar. E aí quando acabava o rodízio, né? Na época tinha 17 tipos de pizza. Olha só. Hoje tem mais de 100 tipos. Então 17 tipos de pizza e aí sobrava os rodízios ali. E aí eles permitiam a gente levar um pedacinho para casa. Cara, eu ficava feliz, eu chegava em casa e falava para minha mãe assim, ó, trouxe pizza hoje para nós, sabe? Isso é coisa assim que é muito gratificante ao mesmo tempo. São lembranças que Deus coloca na vida da gente, assim, que pra gente lembrar de onde a gente saiu. Exato. E glória a Deus, assim, graças a Deus que e aí pra frente foi e depois disso foi. Hoje você gosta de pizza ainda ou não? Eu saio com meu rodízio de vez em quando. Não, é bom. E na verdade Maringá como gastronômico é muito amplo, né? Então eu como pizza bastante também, mas como outras coisas também.